Fala galera, estamos rumo à parte final dessa segunda temporada de Ruptura e eu juntei 8 teorias para o que vem pela frente, tá? A primeira é que a integração do Mark vai mostrar flashbacks envolvendo a Gemma. Em uma entrevista, tá? Na semana passada, o criador da série, Dan Erickson, deu a entender que o que iria acontecer no sexto episódio, no Attila, colocaria o Mark em perigo de mais de uma maneira. Uma combinação da Regab tá inundando ali o chip do Mark, né? Com aquela substância desconhecida, a aparição repentina da Devon lá na sua casa e também, né, o estresse que coloca o cérebro do Mark sob controle. E mais uma coisa, ele se movendo quando não deveria, né, leva o Mark a desmaiar e também a começar a ter convulsões e espumar pela boca. Parece que o Mark ele vai ficar em algum estado de coma por 1 ou 2 episódios e isso dá para a série a oportunidade de explorar a sua história com a Gemma. E se a gente lembrar, tá, do trailer da segunda temporada, teve um breve momento, uma cena do Mark com a Gemma aproveitando a companhia um do outro em uma sala ensolarada. Claro que isso assim, ó, pode ser o Mark sonhando com a vida que ele poderia ter tido com a Gemma, mas acho que é uma sequência de flashback de quando eles foram morar juntos pela primeira vez, tá? E outra coisa, eu não vou me surpreender se um dos 4 episódios finais agora da segunda temporada fizer essa viagem pelos flashbacks para mostrar pra gente como eles se conheceram, se apaixonaram e, muito importante, tá? Se o casamento deles estava com problemas ou não antes do acidente da Gemma. A segunda é que a senhorita Cobell sabe o segredo da reintegração. Já fazem 3 episódios, né, que a gente não vê a personagem da Patricia Arquette e, assim, antes da temporada começar, ela tinha sugerido que a lealdade da Cobell a Lumon seria testada nessa temporada. Com a Cobell se afastando do conselho da Lumon e da Helena também, daquele jeito no episódio 3, parece que ela está começando ali a questionar sua fidelidade para a empresa. Ela sabe, né, que também tem outra coisa, né? Sempre teve uma queda pelo Mark, de acordo com o conselho da Lumon e do Milchick, com ele dizendo para o Mark no episódio 1 dessa temporada agora que ele acreditava que a Cobell tinha uma fixação erótica pelo Mark e queria buscar um relacionamento no estilo trisal, né? Com o seu interno e também com o seu externo. Acho que a Cobell ainda vai juntar forças com a Regab e com o próprio Mark, cara, para acabar derrubando a Lumon. A terceira, tá, é que o Burt não é quem ele aparenta e continua trabalhando sim para Lumon. E essa teoria tem 2 partes na real, tá? A primeira é que o Burt não é aquele cara legal, tá? E isso ficou ainda mais forte depois da conversa religiosa que o trio tem, que foca no sermão feito pelo pastor da igreja que o Burt e o Fields frequentavam. A religião deles acredita que o interno de uma pessoa é um indivíduo completo com a sua própria alma. Resumindo, se o interno leva uma vida boa e útil, ele tem a mesma chance de ir para o céu que o seu externo. O mesmo vale, né, para ir para o inferno se uma ou outra pessoa acaba sendo má. E o que isso tem a ver com Burt? É insinuado que o externo do Burt ele fez algumas coisas nada agradáveis. Ele decidiu passar pelo processo de separação para que seu interno tivesse uma chance de redimir o Burt para que, quando ele morresse, o seu interno se juntasse ao externo do Fields no céu. E o Fields, até onde a gente sabe, ele não passou pelo processo. Com isso fica claro que aquele Burt, cara, que a gente pensava, que a gente conhecia, não é essa pessoa. E ainda tem, durante o jantar, o Drummond invadindo a casa do externo do Irving. Lá, o Drummond, ele descobriu os documentos do Irving, que incluem informações vitais sobre trabalhadores demitidos. E não pode ser coincidência que o Drummond force ali a entrada na casa do Irving e vasculhe tudo, quando simplesmente ele não está lá e está com o Burt. Isso leva para o Burt ainda estar trabalhando para a Lumon e, na real, nunca deixou de trabalhar. Isso levanta questões, tá, sobre se ele realmente foi cortado ou se ele não é apenas um funcionário importante da Lumon, mas também um membro do tão secreto conselho. E isso, cara, seria uma grande reviravolta. A quarta é que o Irving está juntando evidências para denunciar a Lumon. Antes do Irving confrontar o Burt, tá, no seu carro lá no episódio 5, ele estava no telefone público lá, falando com alguém que ainda é misterioso e dizendo que estava preocupado que a Lumon talvez estivesse atrás dele. Tudo isso implica que o Irving foi contratado talvez como detetive particular com o objetivo de chegar ao fundo do que está acontecendo na Lumon. E isso explicaria, tá, por que ele está pesquisando os trabalhadores, que sua pesquisa das áreas secretas do Lumon, com um detalhe importante, né? Ele era o único que sabia sobre o corredor escuro com o elevador que levava a outro andar antes ali, cara, do início dessa segunda temporada. A quinta é que a senhorita Huang, ela está sendo preparada para ser a nova gerente. Já tiveram muitas teorias, tá, sobre quem ela é. Alguns, cara, acham que ela é um clone da Gemma. Outros acham que ela é filha do Mark e da Gemma. Tipo assim, ó,
que ela seria a filha deles se a Gemma não tivesse sido sequestrada pela Lumon. Só que parece que a senhorita Huang, cara, tá simplesmente seguindo os passos da Cobel. Durante a única reunião, tá, que ela tem com o atual gerente do andar, né, o nosso querido Milchek, ele fala para ela que a conclusão bem-sucedida da sua bolsa de estudos, uma que vai tornar material para Winterwide, depende dele, tá? Se esse Winterwide Fellowship, cara, for um programa de pós-graduação da Lumon que leve a uma posição permanente na empresa, a senhorita Huang pode eventualmente se tornar gerente do andar no lugar do Milchek, o que tornaria ela quase uma Cobel 2.0. A sexta é que o Milchek vai fazer muita pressão na equipe do MDR para que eles completem simplesmente o projeto Cold Harbor. E depois da sua crítica de desempenho bastante forte no quinto episódio, né, ele passou seu tempo tentando resolver suas fraquezas gerenciais ali em Atila. Isso não é um bom presságio para a equipe do MDR. O Milchek já disse para o Drummond que ele ia apertar a coleira sobre eles no quinto episódio. E ele é visto colocando em prática a crítica construtiva, né, do Drummond da avaliação de desempenho. O Milchek não vai desistir da posição de gerente do andar cortado sem lutar. E isso significa que ele vai se tornar mais um chefe quase ditador assim, para a equipe do MDR. E é uma abordagem tática que vai funcionar a seu favor e garantir que ele permaneça bem na avaliação do conselho da Lumon. A sétima é que Helena está perseguindo o Mark, cara, por vários motivos, tá? Acho que tem mais do que Helena, assim, simplesmente ter sentimentos pelo Mark, tá? Algo que ela nunca sentiu antes. Acho que ela tá de olho no externo dele para garantir que ele não esteja fazendo nada que possa causar problemas para Lumon. Claro que ela pode estar fazendo isso, cara, sem permissão de ninguém, tá? Tipo do conselho ou do seu pai. Só que como ela fala pro Mark, né, ela é a futura líder da empresa. Então ela pode fazer, na real, o que ela quiser. Afinal, é do interesse da Lumon também vigiar o externo do Mark, especialmente com seu interno continuando a fazer perguntas, simplesmente, né, causar problemas para Lumon. A oitava, cara, é a mais interessante, tá? Porque assim, ó, pega exatamente essas relações de interno e externo. Eu acho que a Gretchen ela vai se apaixonar pelo interno do Dylan e se divorciar do seu externo. Isso não é só porque a Gretchen assim, beijou o interno do Dylan durante o último encontro ali que teve na Lumon. O fato da Gretchen não ter contado pro externo do Dylan sobre isso torna talvez tudo pior, assim, porque ela mente também sobre ter tido a visita. E eu não ficaria surpreso assim se o externo do Dylan eventualmente descobrir sobre o caso e se divorciar da Gretchen. Isso ou, cara, o externo do Dylan proibir ela de ver seu interno de novo, o que pode ter suas próprias repercussões, porque o interno do Dylan pode ficar deprimido demais sem os encontros, né, para continuar trabalhando no projeto Cold Harbor. E esse ponto, cara, é muito interessante assim, porque muito do episódio 6 foi exatamente sobre essas relações, sobre vidas do interno e do externo, né, o que seria realmente a capacidade de cada um de ser feliz ou não sobre os problemas. E a gente já percebeu que para Gretchen, o Dylan, ele é sim pessoas diferentes. E a gente percebe isso nas poucas cenas que teve dela com o seu interno e dela com o seu externo. E esse ponto, cara, é um ponto muito interessante que a série também começa a abordar, que com certeza vai ter sim repercussões nos próximos episódios. Galera, tem vídeo saindo de Ruptura todo dia aqui, coloca mais nos comentários o que acharam sobre essas 8 teorias, o que mais vocês estão esperando para esse final da segunda temporada. Não esqueça também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!